Eu sou a professora Bruna Poliana e no Momento Olimpíada de Língua Portuguesa de hoje nós vamos falar sobre memórias literárias. Memórias literárias, o que é e como a gente pode descrever esse gênero textual? Na aula de hoje, nós vamos discutir, nós vamos entender quais são as marcas desse gênero textual e eu também vou te dar 3 sugestões para te ajudar a construir a sua memória literária. O ponto de partida para a escrita do texto Memórias Literárias é você saber que o texto ele é narrativo, ou seja, o narrador ele vai descrever algo que ele viveu lá no seu passado, ele vai recordar suas lembranças, tá? Lembrando que esse gênero textual, além de falar sobre as suas experiências vividas no passado, eu também posso contar as experiências de outras pessoas. Como isso é possível? Através de depoimentos de pessoas mais velhas. Algumas expressões são bastante recorrentes no texto Memórias Literárias, tais como quando eu era bebê, quando eu era criança, antigamente, eu me lembro de, quando eu penso em escola, eu me recordo de, tenho saudades de, jamais me esquecerei, antes não era como hoje. Essa última expressão ela é bastante utilizada no gênero memórias porque esse gênero ele tem a função de comparar o presente com o passado. O tempo verbal predominante nas memórias literárias é o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito ele dá uma ideia de ação que se repetia no passado. Por exemplo, eu costumava, nós corríamos, nós morávamos. Quando eu digo eu costumava tomar banho de chuva quando eu era criança, tomar banho de chuva era algo recorrente, por isso a escolha, a opção desse tempo verbal, que é o pretérito imperfeito, porque ele marca ações que se repetiam, né, que eram hábito, que eram de costume. O pretérito perfeito, ele vai aparecer nas memórias literárias quando a gente vai falar sobre fatos que tiveram uma marca grandiosa no nosso passado. Por exemplo, eu fiz, eu ganhei. Quando eu estou falando de uma lembrança que eu tenho lá na minha infância, na qual eu ganhei uma boneca de presente, né? Eu vou utilizar o verbo no pretérito perfeito, porque ele marca ações que tiveram início e que tiveram o fim imediato. Ora, ganhar uma boneca não era algo rotineiro, né? É uma ação que começou e teve o seu fim logo em seguida, tá? O verbo no pretérito perfeito, ele aparece no texto Memórias Literárias, mas não tanto quanto o pretérito imperfeito. No texto Memórias Literárias, os verbos no tempo presente vão aparecer quando eu vou fazer a comparação entre o tempo presente e o tempo passado. Como, por exemplo, aquela expressão que eu falei lá no início, antes não era como hoje, tá? Então, o verbo no presente vai aparecer no momento dessa comparação. Como o texto Memórias Literárias é aquele que você vai recorrer aos seus sentimentos, né? Obviamente vai aparecer expressões que demonstram, né, emoção. Então, expressões tais como sentia, meus pés tremiam toda vez que, meus olhos banhados de emoção, não me aguentava de alegria, elas vão estar bastante presentes no seu texto, no texto Memórias Literárias. E é interessante, aluno, você pegar uma caneta e um papel e fazer a anotação de todas essas expressões, todas essas marcas do gênero textual Memórias Literárias, para que isso possa ajudar você a construir a sua produção, o seu texto. Então, alunos, o gênero textual Memórias Literárias é um texto considerado fácil. Por quê? Todo mundo tem um passado a ser recordado, então todo mundo tem bastante matéria-prima para explorar, certinho? Então agora nós vamos fazer a leitura
de uma memória literária do escritor de Recife, Rostam Paraíso. Nele, ele vai recordar as suas brincadeiras de infância. Meus tempos de criança. Pulávamos os muros e ganhávamos os quintais das casas vizinhas, enormes e cheias de fruteiras e de toda a sorte de animais. Gatos, cachorros, galinhas, patos, marrecos e outros mais. Chupando mangas, gostosas mangas. Mangas espada, mangas rosas e manguitos, esse quase sempre os mais saborosos. Dividíamos os times e organizávamos as peladas de fundo de quintal que exigiam grande malabarismo de nossa parte, com as frondosas árvores para driblar e grandes irregularidades no terreno para contornar. Então, vocês perceberam que já no início da memória literária, ele inicia com um verbo, e esse verbo está no pretérito imperfeito. Ou seja, todos os verbos aqui estão indicando ações que eram rotineiras lá na época da sua infância. Pulávamos, ganhávamos, brincávamos, organizávamos e por aí vai. Então, aluno, você vai percebendo essas marcas textuais para que isso possa lhe ajudar a construir o seu texto. E vale lembrar que aqui também ele descreve muito bem as sensações que ele tinha no momento da sua brincadeira, né? Ele compartilhava esse momento com os seus colegas no quintal, usávamos bolas de meias preparadas por nós mesmos, com um papel de jornal compactado e colocado dentro de uma meia de mulher. Mas já começávamos a usar bolas de borrachas e as bolas de pito, que eram bolas de couro, com o pito para fora e que tínhamos o cuidado de envergar para dentro, para evitar arranhaduras. Gostosas, memoráveis tardes que se prolongavam até a noitinha, parando-se apenas quando não havia mais sol e quando não podíamos mais ignorar os gritos que vinham de nossa casa, para tomar banho, mudar de roupa e jantar. Então aqui a gente percebe que o memorialista ele vai destacando como eram as suas brincadeiras e como eles confeccionavam os seus brinquedos, não é? Ele usava aqui no início, ele usava bolas de meia, mas vejam que aqui já tem uma decorrência do tempo que ele mostra que já estavam aparecendo bolas de pito, ou seja, já eram bolas que possuíam pito e couro, ou seja, uma coisa mais elaborada. As mesmas misteriosas ordens fazíamos começar a desengavetar nossos times de botão para a temporada que iria se iniciar. Os botões eram polidos e engraxados. Descobríamos nos botões das capas e dos jaquetões e também nas tampas de remédios promissores craques. Nossos pais começavam a estranhar, sem encontrar qualquer explicação para o fato, o desaparecimento das tampas dos xaropes e dos botões das roupas. Esses craques, em potencial, novos valores que surgiam, eram devidamente preparados e passávamos dias a lixá-los e, para lhes dar mais peso e maior aderência à mesa, a enchê-los com parafina derretida. Então, pessoal, mesmo depois que eles retornavam à sua casa pelos chamados dos pais, o que acontecia? A brincadeira não parava, né? Eles inventavam outro tipo de brincadeira, que era o jogo de botões. E é interessante lembrar que esse jogo de botão era algo que era confeccionado por eles próprios, né? Não era algo comprado. Antigamente os brinquedos eles eram confeccionados pelas próprias crianças, né? Uma tampa de xarope poderia virar um brinquedo, poderia virar aí uma peça de jogo de botão. Trabalho que levava, às vezes, algumas semanas, os novos craques sendo testados exaustivamente até que nos dessemos por satisfeitos e considerássemos prontos e aprovados para as grandes competições pela frente. Os botões de chifres, preparados pelos presos da casa de detenção, onde íamos comprá-los, começavam pela sua robustez e pela potência de seus chutes, a ganhar nossa preferência. Aqui a gente já está percebendo o quê? Uma mudança. Em vez de eles optarem
pelos aqueles brinquedos confeccionados, produzidos por eles próprios, vinham agora os brinquedos que eram comprados, que eles adquiriam, né, no comércio. Não gostávamos, porém, daqueles botões que vinham do sul, de plástico, todos iguais, diferenciando-se uns dos outros apenas pelas camisas que traziam coladas sobre si, com as cores dos clubes cariocas. Preferíamos nós mesmos pregar as cores do nosso time preferido, no caso o Santa Cruz. Cada botão ganhava seu nome: Perácio, Leônidas, Patesco, Pitoca, Cidinho, Siduca. Botões que já não tenho mais, desaparecidos misteriosamente ao longo do tempo. Meu ponta esquerda, Tarzan, que tantas alegrias me deu, com suas arrancadas para o campo adversário e com seus mirabolantes gols, que fim terá levado? Preferíamos usar as bolas de farinha, arredondadas cuidadosamente na palma da mão e que permitiam um bom controle, correndo menos que as de miolo de pão e não tanto quanto as de borracha. Então, mesmo ele já brincando com brinquedos que eram comprados, ele ainda tinha a preferência, por quê? Pelaquela bolinha feita de farinha, não é? Porque dava mais aderência, ele conseguia ter mais controle da bola. Dentro daquelas regras que adotávamos e que permitia que continuássemos a jogar enquanto não perdêssemos o controle da bola, éramos obrigados, quando nos sentíamos em condição de tentar o chute a gol, a avisar o adversário: defenda-se ou prepare-se, dando tempo a que ele posicionasse melhor o seu goleiro e puxasse para junto dele os backs, geralmente bem altos, com a finalidade de dificultar o chute rasteiro. As partidas eram irradiadas por um de nós ao estilo de José Renato, o famoso locutor esportivo da PRA 8, e os gols, quando convertidos, eram gritados histericamente, incomodando toda a vizinhança. Então, a partir da leitura dessa memória, deu para a gente compreender como era a infância de Rostam Paraíso. Ele utilizou comparações, ele falou como eram os tipos de brincadeira, né? E ele aqui, ao final, ele vai falar que esse momento de brincadeira era algo que provocava bastante emoção, né? Provocava histeria. A vizinhança toda ouvia aquele alvoroço, aquela bagunça que era produzida pelas as suas brincadeiras. Assim como Rostam Paraíso, né, produziu aquele momento de brincadeira, né, retratando como era na sua infância o ato de brincar, o Cândido Portinari, através de uma pintura, ele retratou esse momento de brincadeiras de infância. E como sugestão, eu trouxe para vocês 3 conteúdos que podem se tornar uma memória literária. A primeira delas tem a ver com brincadeiras de criança. A segunda, uma pessoa importante. E a terceira é como era a escola antes da pandemia. Quem for optar pelas brincadeiras de criança, por esse tema, além de você lembrar de toda a marca da memória literária que foi explicada anteriormente, que vocês fizeram as anotações, o seu texto vai ter que responder a essas perguntas. Qual era a sua brincadeira preferida? Qual era o nome dessa brincadeira? Você usava algum objeto nessa brincadeira? E se usava, qual era o tamanho, qual era a forma, a cor? Se eram confeccionados ou comprados, vocês viram lá na memória literária que nós acabamos de ler, que os brinquedos que ele utilizava nas brincadeiras, tanto eram confeccionados quanto eram comprados. Aí você vai dizer como era esse tipo de brinquedo que você utilizava na infância. O local onde acontecia a brincadeira, se era em casa, na rua, parque ou na roça. Quem geralmente brincava com você? Quais as sensações que tinha quando estava brincando?
como a brincadeira se encerrava? Quantos anos você tinha na época dessa memória que você está recordando? Como eram suas características nesse tempo? Tá? Então, quem optar por esse tema deve atender a todos esses requisitos. E se você escolher o tema pessoa importante, o seu texto deve responder às seguintes questões. Quem foi ou quem é a pessoa mais importante para você? E por que essa pessoa se tornou importante? Você pode aí fazer a sua escolha, pode ser a sua avó, pode ser um parente, uma tia, o seu irmão ou sua mãe. E a nossa última sugestão de tema é: como era a escola antes da pandemia? Escreva sobre a rotina da sua escola antes da pandemia, conte-nos como eram as brincadeiras durante o intervalo e fale do que mais sente falta. Lembrando que quem for fazer a opção por esse tema deve lembrar daquelas expressões que remetem à comparação. Né? Você vai comparar como era antes da pandemia e como é a escola hoje em dia, como é que você está vivendo esse momento de pandemia. Depois que você produziu o seu texto é o momento da autocorreção. Nesse momento, você vai observar o seu texto, ver se o título está destacado, se ele está condizendo com o assunto que você escolheu, se você usou letras maiúsculas adequadamente lá no início do parágrafo, se usou pontos finais, vai observar palavra por palavra se estão todas corretas, escritas corretamente, e se precisar, corte alguma coisa ou acrescente alguma coisa no seu texto. Feito isso, agora é o momento de você enviar a sua produção para o número que aparece aqui na sua tela. Quem sabe a sua produção não seja escolhida para aparecer aqui no canal. E assim a gente encerra mais um Momento Olimpíada de Língua Portuguesa. Obrigada pela atenção e até a próxima!